O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. É, entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós poderíamos hoje dividir esse Evangelho, já está dividido, claramente em duas partes. A primeira, Jesus ele reafirma a sua autoridade, ele diz aqui do seu poder, e na segunda parte ele faz um lamento sobre a cidade de Jerusalém. O texto começa aqui apresentando uma advertência que é dada a Jesus pelos fariseus, como se estivessem preocupados com ele, como se tivessem. É melhor você ir embora, porque Herodes quer te matar. E Jesus vai dizer, quase que diz assim: mande Herodes ficar no lugar dele, ele não tem nada a ver com isso. Em João isso vai estar mais claro, Cristo diz, é o mesmo Cristo de Lucas, de Marcos, de Mateus, de João mesmo. Em João, Cristo diz: ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo. Aqui ele está dizendo isso, com outras palavras, com a sua postura, está dizendo, e dizer a essa raposa: eu expulso demônios, eu faço curas hoje e amanhã. Ou seja, tudo isso que eu faço no tempo que eu quero, no tempo que eu vejo que é preciso, porque eu tenho uma missão aqui. Isso aqui já aponta para nós que Cristo, quando ele é apanhado, quando ele é crucificado, não significa que ele é um fracassado, ele não fracassou, ele deixou ser apanhado. Nada disso, eu repito, nada disso era necessário. Não era necessário que ele morresse numa cruz. Nunca foi. Ele poderia ter mudado tudo com o estalar de dedos. Por que ele não fez? Por nossa causa. A culpa disso tudo é nossa. Mas aqui já a culpa ela não é negativa. Agora que eu estou dizendo da nossa culpa, mas no sentido positivo de culpa. Ou seja, nós temos de algum modo, indireto, claro, responsabilidade sobre a crucifixão de Cristo. Claro, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas traições, mas também por causa da nossa insensibilidade. Acho que o maior fator é esse. Cristo, ele precisou passar pelo sacrifício da cruz e nos deu esse espetáculo sangrento, doloroso, nos deu esse espetáculo como um presente de amor, para atingir essa nossa insensibilidade. Porque se ele não tivesse padecido por nada disso, se ele não tivesse demonstrado na sua carne que ele estava disposto a dar a sua vida como deu a sua vida por nós, como é que nós, na dureza do nosso coração, seríamos constrangidos pelo amor de Cristo, impelidos a devolvê-lo de volta esse amor? Então ele dá esse um passo, não é? Tudo que ele nos pediu para fazer, ele também fez com maestria, quando ele diz, não é? Lá, se alguém quiser dar um passo contigo, dê 2. Se alguém te pedir a túnica, dê também o manto, porque Cristo fez isso. Ele veio nos dar a salvação, a redenção. Junto com isso, ele nos deu a si por inteiro, deu o seu corpo para ser massacrado, dilacerado por todos nós. E isso ele fez livremente, de modo determinado, como parte da sua missão. E no final aqui, tendo consciência disso, parece que aqui ele já está próximo de Jerusalém, nessa segunda parte, nos versículos 34 a 35,
ele vai lamentar sobre essa cidade, né? Jerusalém é uma cidade que foi consagrada, é onde está o templo, e no templo encontra-se os santos dos santos. Naquele contexto judaico, é a manifestação, né? A presença de Deus no meio do povo está ali, dentro do templo. E Jesus lamenta: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Deve ser tão dolorosa essa fala de Cristo, essa constatação sai dos seus lábios. Aquilo que lhe é mais querido é aquilo que lhe causa mais dor. E a gente não ouse ler essa passagem considerando Jerusalém como uma realidade distante. Pobre Jerusalém, Jerusalém ingrata, Jerusalém perversa, Jerusalém isso, Jerusalém aquilo. Muito pior que Jerusalém somos todos nós. Porque Jerusalém, ali, ela tinha a presença de Deus, mas era uma presença turva, né? Jerusalém adorava seu Deus, mas adorava por meio de uma ignorância. Tinha um véu entre os santos dos santos e o povo. Nós que somos batizados, relacionamos com o nosso Deus sem véu algum. É o próprio Deus que vem. Cristo é o sumo sacerdote, aquele que entra nos santos dos santos de uma vez por todas, sendo constituído pontífice, ou seja, ponte entre nós e Deus. Nós, enquanto batizados, nós somos muito mais, vamos dizer, santos que Jerusalém. E essa lamentação que ele faz sobre Jerusalém é uma lamentação que cabe muito bem a todos nós, a qualquer um batizado, porque muitas vezes ele quis nos reunir debaixo de suas asas, como a galinha faz com seus, aqui está dizendo pintainhos, né? Com seus pintinhos. Mas Jerusalém não quis, nós não quisemos. E é doloroso isso, porque olha a figura que ele está usando. Quem chama atenção para isso é Santo Agostinho. Por que ele está usando a figura da galinha? Porque a galinha, quando ela está apta a colher sobre si os ovos, a colher sobre si uma ninhada, ela adoece. Ela fica capenga, a voz fraca, até com uma certa febre, né? Ela fica mais, a temperatura dela fica alterada. Ela adoece, ou seja, ela sofre de algum modo, por causa daquela ninhada. Mesmo que ninguém coloque para ela ninhada alguma, ela vai continuar doente, esperando na expectativa de que alguma ninhada a siga. Assim é Cristo. Está ali, né? Apto, aberto, em meio a incômodos, esperando que nós acheguemos a Ele, como os pitinhos se achegam, né, à sua mãe, se abriguem às suas asas. E ele faz um lamento e ele ainda dá um alerta, que Jerusalém não verá de novo até o dia em que eles gritarão: bendito aquele que vem o nome do Senhor. Que dia é esse? Que dia é esse em que gritarão: bendito que vem o nome do Senhor? Pode ser o dia em que ele entrará em Jerusalém para ser morto. Mas em Mateus, essa frase aqui, ela também é usada do mesmo jeito, só que com outra perspectiva, tendo em vista o fim dos tempos. Como se Jesus estivesse dizendo: Jerusalém é a última vez, dentre tantas as vezes que eu vim, falei com você pessoalmente, para que você aceitasse a minha paternidade, aceitasse o meu escudo. Daqui a pouco eu vou ser morto, porque você mesmo, Jerusalém, vai me matar. Daqui a pouco eu vou ser morto e vou ascender. E eu, do jeito que eu estou aqui, falando com você diretamente, como outrora falei tantas e tantas vezes, não haverá mais. Isso aqui é para encher o nosso coração de esperança, né? E ter a nossa insensibilidade afetada por toda demonstração de amor, toda demonstração de compaixão, de misericórdia que Deus deposita sobre nós. E que não nos permite que nós tenhamos uma vida acomodada, né? Uma vida tíbia, né? Preguiçosa, indiferente a tudo isso. Não, isso tudo foi para que nos tocasse, para provocasse em nós uma reação. Não foi para que todos nós, se consagrássemos, virássemos padres, virássemos religiosos, religiosas. Foi para que todos nós, ao nosso modo, na vida que nós vivemos, amássemos Ele de volta e amássemos de verdade, não da boca para fora, mas amá-lo por inteiro. São Paulo pede, adverte, na sua carta aos Efésios, para que nós nos revistamos da armadura de Deus.
que nós permitamos que Ele sim seja a nossa proteção, que Ele sim nos acolha, nos abrace e nos defenda. Porque a gente tem um inimigo, e esse inimigo não é o homem. Esse inimigo, nosso inimigo verdadeiro, não é o nosso próximo. O nosso inimigo verdadeiro, vai dizer São Paulo, é Satanás. Veja, Jesus ele não está temendo no seu evangelho a Herodes, ele não teme Herodes. Herodes para ele pouco importa. Ele tá preocupado em vencer outra coisa. O inimigo de Cristo não é Herodes, o inimigo de Cristo é a morte. Do mesmo modo, o nosso inimigo não é o homem, não são os poderes deste mundo, é Satanás. Aqui essa carta está sendo escrita e muitos dos ouvintes são mártires, homens e mulheres que daqui a pouco vão enfrentar o poder romano, vão enfrentar algozes, vão enfrentar espadas e leões por causa do nome de Cristo. E aqui Paulo está dizendo, não vos preocupeis com isso. A vida que eles vão tirar de vocês não é nada. Eles nada podem contra vocês. Vão feri-los, podem até massacrá-los, mas contra a vida de vocês eles não podem. A vida de vocês pertence a uma única pessoa, pertence a Deus. Revesti-vos então da armadura de Deus, revesti-vos de Deus para que vocês tenham força e discernimento de saber reconhecer contra que devemos lutar e, de fato, lutar contra o nosso verdadeiro inimigo. Como diz São Paulo em uma de suas epístolas, né? Depositai toda a vossa preocupação em Deus, né? Preocupação, tudo aquilo que nos ocupa. A preocupação é engraçada, a gente fica ocupado com coisa que não está nas nossas mãos. Quase nada, se a gente for olhar, está nas nossas mãos. A gente tem a ilusão de que está, mas não está. Revestir da armadura de Deus significa também isso, despojar das preocupações mundanas que nós temos, daquilo que nós nos ocupamos, que nos escapa. Então, já que nos escapa, deixe que o Criador de tudo tome conta, né? E nos preocupemos, nos voltemos a Ele. Deixemos ser acolhidos debaixo de suas asas e permitamos-nos sentir a proteção, né, que vem do nosso Deus, que Ele seja de fato o nosso rochedo, como nós cantamos aqui no Salmo, para que assim nós possamos obter, não é, seguramente a vida. E a vida verdadeira, aquela vida com C minúsculo. Vida essa que nada pode nos roubar, porque ela foi dada por Deus e a Deus pertence. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém.